Ok, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje, tá? Vamos iniciar a nossa unidade 3, tá bem? A seção 3.1, que são doenças causadas por bactérias e fungos. São os patógenos que acometem o homem, são os patogênicos, patógenos porque causam doenças, patogênicos que acometem o homem. Então, que causa doenças de um modo geral, né, ao homem, que são doenças causadas por bactérias e por fungos, tá? Nós temos a intoxicação microbiana, tá bem? O que é isso? É quando ocorre a ingestão de uma toxina produzida por um patógeno. Quando você, de alguma forma, ingere essa. Alguém está ouvindo? Não estou ouvindo nada. Me ouvindo bem? Também Estou não. ouvindo. Que a minha internet tinha parado. Professora, congelou aí a voz, agora que destravou. Voltou? Voltou, né? Voltou. Pronto. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, doenças infecciosas ocorrem quando um patógeno ele coloniza alguma região do nosso corpo, tá? Do hospedeiro. E algumas doenças infecciosas, elas podem afetar mais de um órgão. Então, dependendo da doença que nós fomos acometidos, atingidos, ela pode afetar mais de um órgão nosso. Quando nós somos infestados ou infectados por alguma doença, pessoal, dependendo do tipo da doença, às vezes a necessidade de você combinar mais de um tipo de antibiótico, tá? Não só um antibiótico, mas você fazer combinações, uso concomitante de 2 antibióticos para tentar combater aquela patologia. Só que antes disso, é necessário que a gente saiba que patologia a gente está lidando com ela, tá? Qual é a patologia que eu estou lidando com ela? O que eu vou combater ali? Então, é necessário que eu conheça a patologia que eu estou lidando para, a partir daí, combater essa patologia, tá bem? Essa doença. Então, vamos. Nós temos as doenças que são bacterianas. Doenças que são bacterianas, elas são provenientes de bactérias. E a gente tem algumas bactérias que elas são muito resistentes, tá? A gente precisa conhecer a bactéria e saber que ativo, tá? Qual é o ativo, qual o medicamento, tá bem? Que destrói ela, que diminui o seu metabolismo, tá? Para que a gente consiga, a partir daí, criar a via de tratamento. Então, a gente tem doenças bacterianas que causam infecções da pele, por exemplo. Tem uma doença que é chamada antraz, tá? O agente etiológico, o agente causador que causa antraz é o Bacillus anthracis, tá? A contaminação, ela é entrada de endósporo, tá? Em lesões da pele, inalações dos esporos ou ingestão da carne derivado de animal contaminados. Então, o antraz, ele não é transmitido de pessoa para pessoa. Você se contamina através de vários derivados quando ele está contaminado. O tratamento dele é por meio de antibiótico específico, tá bem? Então, o controle, como é que a gente faz esse controle para evitar a doença? É o controle da infecção animal, é realizado pela vacinação dos rebanhos, tá? Da esterilização dos materiais contaminados e da higiene ambiental. Necessária a precaução no contato. No caso de pessoa com antraz cutâneo, caso haja muita secreção, é importante usar sabonete e água e lavar as mãos, tá? Vamos adiante.
A hanseníase, por exemplo. Qual é o agente etiológico da hanseníase? Né? É o Mycobacterium, tá? O Mycobacterium leprae, que se chama, né? A contaminação é por meio de secreções das vias respiratórias, que pode ser nariz ou boca, e de um contato íntimo e prolongado com um doente sem tratamento. A via de tratamento, tá, para hanseníase é a via oral, tá bem? Nós temos o que a gente chama pela PQT, que é a poliquimioterapia, tá bem? Não confundam com quimioterapia, tá? Porque esse tratamento é medicamentoso e ele é puramente oral, uso de comprimido. Poli, porque são vários comprimidos, tá bem? Poli é de vários. É a poliquimioterapia. Associação de medicamentos, então, vários medicamentos que evitam a resistência do bacilo e devem ser administrados por 6 meses ou 1 ano, dependendo do caso. Então, quando a gente pega um paciente com hanseníase no estágio mais avançado da doença, esse tratamento ele pode durar até 1 ano do paciente fazendo uso da medicação diariamente, tá? O controle. Como é que a gente faz o controle desse bacilo, né? Ou dessa bactéria, como vocês preferirem chamar. Como o ser humano atua como um reservatório, e em alguns casos podem envolver pessoas que emigram de países em desenvolvimento, são necessárias ações de vigilância epidemiológica, controle dos casos e ações educativas na divulgação dos sinais e sintomas. Pessoal, é muito comum a gente associar a hanseníase ao quê? O que a gente associa a hanseníase? A má higiene, a convivência com pessoas que estão com a doença, tá? Mas não estão em tratamento, isso é muito sério, a pessoa precisa se tratar, precisa ser acompanhado por um médico. Então, essa convivência, tá bem? Com mais você compartilhar esses objetos aonde você tem a exposição do bacilo ou da bactéria. E um outro fator também é essas gotículas durante uma conversa que você está ali conversando com a pessoa e está expelindo gotículas. Então, isso é muito sério. O que a gente recomenda? Que o paciente que tem hanseníase, ele faça o seu tratamento direitinho, ele cumpra essa via de tratamento, tá? Não pode, de jeito nenhum, iniciar o tratamento e interromper, não faria efeito, tá bem? E quando você não inicia o tratamento, você tá aí, de alguma forma, proliferando esse bacilo, tá? Então, é muito importante que a gente conscientize o paciente que ele precisa se tratar, tá? Então, vamos adiante. As infecções dos olhos, uma doença muito comum que a gente tem é a conjuntivite, né? Tudo que é it, a gente sabe que é um processo inflamatório. Mas existe agente etiológico, agente que causa, e esse agente ele é bacteriano. A gente chama de Haemophilus influenzae, tem o Streptococcus pneumoniae, a clamídia, tá? E a Neisseria gonorrhoeae, né? Então, quais são os sintomas? O que o paciente sente na conjuntivite? No geral, ele vai ocorrer o quê? Secreção mucopurulenta, vermelhidão, edema das pálpebras ou conjuntiva, tá? Dependendo do tipo da conjuntivite, irritação e fotossensibilidade. Ele vai ter sensibilidade à luz, a qualquer tipo de luz. Então, a contaminação, a conjuntivite bacteriana, ela ocorre por contato com a secreção ocular. A conjuntivite por clamídia e a conjuntivite gonocócica, elas podem ocorrer por contato com secreções genitais de indivíduos infectados.
Então, no geral, todas as conjuntivites, elas podem ser transmitidas por meio de dedos contaminados. É a contaminação da mão mesmo, tá? Tá bem? Então, vamos lá. Tratamento, colírios, antibióticos. Como é que se faz o controle? Cuidados especiais com a higiene ajudam a controlar o contágio e a evolução da doença. Tá? Então, sempre evitar estar passando a mão nas mucosas, olho, nariz, boca. E também fazer desse lavar as mãos um hábito, tá? A gente tem vivenciado muito nesses dias, lava a mão, lava a mão, lava a mão. Mas isso tem que ser uma prática diária nossa, tá bem? Infecções respiratórias, quem que a gente tem? Uma doença que é comum na infância, tá? A gente até tem vacina já, mas vira e mexe você encontra casos de coqueluche, tá bem? Qual é o agente etiológico? A gente chama esse agente etiológico de Bordetella, tá? Pertussis. Os sintomas dependem do estágio da doença, porém o principal sintoma é a tosse seca, que geralmente termina em uma inspiração prolongada e profunda, gerando um som agudo, tá? A contaminação por meio de gotículas produzidas durante a tosse. O tratamento é sempre a ingestão de antibiótico, porém é mais eficaz na fase inicial da doença. O controle por meio da vacina, não permanecer em locais fechados com indivíduos com tosse e evitar o contato com indivíduos que já têm o diagnóstico, tá bem? A difteria, nós também temos a vacina para difteria, mas o agente etiológico é Corynebacterium, tá? Diphtheriae, tá bem? Os sintomas apresentam uma lesão membranosa branca acinzentada, espessa, aderente na orofaringe, tá? Circundado de inflamação, dor de garganta, linfonodos, inchados e sensíveis, edema de pescoço, e a contaminação por meio de gotículas transmitidas pelo ar e o contato direto. Tratamento, o paciente deve ser afastado do convívio com outras pessoas, isolar esse paciente e receber o soro, né? Antitoxina, diftérica, para neutralizar a toxina e antibióticos, mas o controle que a gente tem é através de vacina. Então, quando a gente fala para vocês que a difteria, ela ataca os linfonodos, são as nossas defesas, os linfonodos dessa região cervical, dessa região do pescoço aqui, tá bem? Então, vamos adiante. Infecções do trato gastrointestinal, uma doença que a gente tem a cólera, tá? O agente etiológico é o víbrio, tá? É cholerae, tá bem? Os sintomas, diarreia, fezes aquosas, vômitos, desidratação, também pode ocorrer insuficiência renal e a cólera, ela leva o paciente à morte. A contaminação é por meio de água ou alimentos contaminados com fezes. Ao tratamento, reidratação e antibiótico, os quais somente devem ser introduzidos sob orientação médica. Tá? Ao controle, consumir alimentos cozidos, especialmente verduras e mariscos. Beber água potável ou fervida. Destino e tratamento adequado dos dejetos humanos, tá? Lavar as mãos antes de manipular os alimentos, antes de comer e depois de ir ao banheiro. Muito importante essa boa higiene das mãos, tá? As bactérias podem causar infecções dos rins, como quem? Nefrite, ureterites, e também pode causar doenças na região da bexiga, que é a chamada cistite. E na próstata dos homens. Então, essas doenças, elas podem ocorrer devido à falta de quem? De higiene pessoal. Também pode ocorrer dessa falta de higiene pessoal nas relações sexuais, pessoas que se relacionam sexualmente e depois não vão para o banho, e dentre outras. Mas a gente sabe também que as bactérias, nessa região
sistema renal, ela também pode ser por uma baixa hidratação, aí você começa com uma leve infecção urinária e ela pode ganhar espaço no organismo, tá? Uma infecção, pessoal, nessa região do sistema renal, ela pode levar até o indivíduo a uma septicemia, que é a infecção generalizada, que é a sepse, tá? E aí levar até esse indivíduo à morte, tá bem? Há uma infecção do sistema circulatório, qual seria? A gente tem a doença, a febre macular, que também é um agente etiológico, tá? A gente chama esse agente etiológico de rictécia, tá? O sintoma febre alta a moderada, cefaleia é dor de cabeça, calafrios e sangramento, tá? Da pele. A contaminação é por meio de picada do carrapato. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cria cachorro, tá bem? Porque, assim, o carrapato, ele também é transmissor de doenças, e doenças muito sérias ao sistema circulatório, tá? O tratamento é com antibióticos e o controle é tomar cuidado com os carrapatos, então manter os nossos animais domésticos limpos, tá bem? Porque o carrapato é transmissor de doenças ao homem. Infecções do sistema nervoso. Qual seria essa? A infecção do sistema nervoso. Vamos lá. A gente tem quem aqui, pessoal? Quem vou só subir aqui, tá? Isso, pronto. Então, uma infecção do sistema nervoso, que é quem? O cérebro. Seria quem? A listeriose, tá? A listeriose, ela, o agente etiológico dela é a listeria, tá? Monocitogenes, tá bem? Quais são os sintomas dessa doença? Pessoas com imunidade competente apresentam apenas febre branda, tá? Se você tem imunidade elevada, você vai apresentar somente uma febre o quê? Branda, leve. Mas a doença, ela pode levar a casos de meningoencefalite. Meningoencefalite. O que é isso? Encefalite, tudo que é it é processo inflamatório. Encefalite é do encéfalo. E meningoencefalite seria uma inflamação nas meninges que revertem o cérebro, que faz esse revestimento de proteção. Essas meninges, elas são chamadas de pia mater, dura mater e aracnoide. Então, o paciente ele vai ter febre, cefaleia intensa, que é dor de cabeça intensa, delírio, coma e até a morte. Tá? A contaminação, ingestão de leite cru, tá? Aquele leite que na hora que você tira lá do animal, você toma ele, não é industrializado, não foi pasteurizado, tá? Então, tem que ter muito cuidado, ele precisa ser pasteurizado, né? Fervido, tá? Para que elimine qualquer bactéria. Vegetais contaminados, tá? E também das mães para o feto. Uma via de transmissão é a mãe que passa para o filho, né? Ela uma vez estando acometida pela doença. Então, qual é a linha de tratamento? Antibiótico. Qual o controle? Ingerir alimentos bem cozidos, só consumir carnes e leites pasteurizados, de fontes seguras e queijos irradiados, tá? Evitar ingerir vegetais crus e de plantação com procedimentos não seguros. Lavar e desinfetar, tá? Os vegetais crus, tá bom? De preferência, colocá-los de molho, pessoal. Em vinagre, em algumas gotinhas, né? 1 litro de água para uma colherzinha de água sanitária, tá? Lavar muito bem, tá? Antes de consumir, é importante. Então, a doença chamada de tétano. O agente etiológico é o tetane, tá? O sintoma, rigidez muscular, principalmente no pescoço e espasmo dos músculos da face, tá? A contratura muscular pode atingir os músculos respiratórios e causar a morte. A contaminação são os esporos da bactéria, podem ser encontrados nas fezes de animais, como cavalo, humano, na terra, nas plantas.
em objetos e pode contaminar as pessoas que tenham lesões na pele, feridas, arranhaduras, cortes, mordidas de animais, etc. Pelas quais o micro-organismo ele penetra. O tratamento à base de antibiótico, relaxante muscular, sedativos, imunoglobulina antitetânica ou soro antitetânico, né? O controle é limpar com água e sabão todos os ferimentos para evitar a penetração da bactéria e também a gente tem a vacinação, tá? Vamos adiante. O botulismo é uma doença que atinge o sistema nervoso central. Ele é causado pela ingestão de alimentos contaminados, tá bem? Esses alimentos em conserva ou feito em casa. Os seguintes alimentos possuem risco de contaminação. Que alimentos são esses? O palmito, ele apresenta risco de contaminação. Os embutidos, os peixes e os frutos do mar, todos preparados sem respeitar as regras básicas de esterilização, e a doença é causada pela toxina produzida pelas bactérias, tá? A gente viu aqui, pessoal, logo no início da aula, só um pouquinho, voltar aqui, que era o quê? Eram as doenças causadas por bactérias e fungos, tá? Nós vimos em unidades anteriores sobre fungos, mas o fungo, o que ele atinge em especial? Ele atinge a nossa pele e o nosso sistema respiratório. Eu falei para vocês em aulas anteriores que às vezes nós mantemos esses fungos em casa, nós alimentamos ele, nós oferecemos oxigênio para eles, nós oferecemos tudo que ele precisa. Quando a gente mantém os nossos ambientes sujos, quando mantém ambientes sem ventilações, umedecidos, aí você favorece o crescimento de fungos. Esses fungos, eles causam vários problemas respiratórios, tá? Ao ambiente familiar, ao homem, e também eles podem causar micoses de pele, tá? Uma vez causando essas micoses, você precisa fazer o tratamento, descobrir o que vai matar aquele fungo. Alguns precisa fazer até exames histopatológicos, saber a que medicamento aquele fungo ele consegue ser combatido. Não é diferente nas bactérias, tá bem? Quando a gente está num quadro de bactérias, o que a gente faz? Quando a gente está num quadro bacteriano, que a gente tem secreção purulenta, o que comumente a gente faz? A gente precisa fazer até o exame de cultura, tá? Você vai pegar a cultura, pegar aquela secreção, vai analisar, levar para o laboratório para que seja feita uma análise, para saber que antibiótico consegue combater aquela bactéria. Porque a gente tem, às vezes, bactérias que são muito resistentes a vários antibióticos, e uma vez resistente a vários antibióticos, você precisa combinar, potencializar antibióticos mais resistentes para eliminar aquela bactéria, tá? Então, como é que você faz isso? Quando é analisado na cultura, quando você solicita a cultura, aí vai para o laboratório e lá, aquela bactéria que foi coletada na cultura, vai ser feito, na verdade, de análise dela. Que antibiótico ela resiste? E aí você vai comparar vários antibióticos, vai testar naquela bactéria vários antibióticos. Uma vez eles